Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Preste atenção, quando eu fiz o vídeo aqui, o casamento é para sempre, muitas pessoas me perguntaram, qual o segredo então para viver juntos e não se separar? Que é o que a Bíblia manda. Neste vídeo eu vou te dizer, com base na Bíblia, algumas premissas importantíssimas que você pode não estar levando em conta no seu casamento e que muita gente não fala, por medo, vergonha ou receio. Estou casado há mais de 25 anos, meu casamento não é perfeito, nem um conto de fadas, mas posso lhe dar o caminho com base na Bíblia Sagrada. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, dê um like se está gostando dos vídeos e compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. Vem comigo! Vou abordar alguns pontos. A ordem não é de importância, mas para ficar didaticamente fácil de você entender. Primeira premissa para ter vitória no casamento. Anote aí. A área sexual. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 a 5, o marido pague à mulher o que lhe é devido, a devida benevolência, cortesia, beneficência na área sexual. E da mesma maneira faça a mulher com o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido é que tem poder sobre o corpo dela. E o marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo. Esse poder pertence à mulher. Não vos defraudeis um ao outro, não neguem a posse do corpo um para o outro, senão por consentimento mútuo, por comum acordo, por algum tempo, para que vocês tirem um tempo de oração. Mas depois se juntem novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O que Paulo está dizendo é que maridos e mulheres devem ter relações sexuais regularmente e devem satisfazer sexualmente um ao outro. Isto é uma das premissas para ter vitória no casamento. Paulo não ensinou a fazer joguinho, hoje quero, hoje não quero, ou fazer chantagem, só faço se, ou se não faço. O apóstolo ensinou que o solteiro, quando não pode conter-se no seu desejo, é melhor que se case. É melhor casar-se do que abrasar-se, do que ficar ardendo de desejo. Então Paulo diz que o casal, enquanto sexualmente ativo, não deve ficar muito tempo sem ter relações sexuais para que não sejam tentados a buscar a satisfação fora do casamento. Se este assunto não fosse importante, não estaria registrado na palavra de Deus. Paulo dedicou um capítulo inteiro para falar sobre isso. Segunda premissa para um casamento vitorioso: a mulher ser temente a Deus e se comportar com prudência. Pedro diz, na primeira carta, capítulo 3, versículos 1 e 2, mulheres, sejam sujeitas a vosso marido, e se algum deles não obedece a Deus, seja ganho pelo seu comportamento sem palavra. Pedro fez questão de frisar isso, porque não é de agora que a mulher fala muito mais do que o homem. Basta ver quantas ligações telefônicas ou chamadas de vídeo as mulheres fazem e quanto tempo ficam em cada chamada e comparar com o homem. Segundo os pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, o homem fala, em média, 7.000 palavras por dia e a mulher, 20.000. A mulher tem a tendência de falar demais e, às vezes, por falar demais, pode trazer problemas para o casamento. Uma das premissas para o casamento ser vitorioso: mulher, meça suas palavras. Fale menos contra o seu marido. Ganhe pelo seu comportamento. Ficar falando de coisas que aconteceram no passado, há 30 anos, não vai ajudar no seu relacionamento.
Ficar tocando na ferida não vai resolver. Pelo contrário, você estará sempre abrindo a ferida que nunca cicatrizará. Preste atenção no que a Bíblia diz. Provérbios 21:9. É melhor morar num puxadinho do que com uma mulher briguenta numa casa grande. E versículo 19. Melhor é morar num deserto do que com uma mulher assim. E no capítulo 27, versículo 17, diz que uma mulher assim, que fala demais, briguenta, rixosa, que gosta de bater boca, é como uma goteira contínua num dia de grande chuva. Meu Pai amado, que incômodo! O que o confronto verbal, as agressões verbais não conseguem, o seu comportamento consegue. Terceira premissa, para ter vitória no casamento, a mulher deve ser submissa em tudo ao marido, como a igreja é submissa a Cristo. Paulo diz isso em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 24. É importante que se diga mais uma vez que submissão não significa inferioridade, mas sim que a mulher deve ser dirigida por seu marido, no sentido de respeito. Como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. Se você inverter a posição da cabeça e do corpo, o que acontece? É uma anomalia, uma aberração, não é um corpo sadio. Da mesma forma, no casamento, se a mulher for ocupar o lugar do homem e o homem o lugar da mulher, ou ambos disputarem a mesma posição, o mesmo espaço, não funciona. É impossível dois corpos ocuparem o mesmo espaço. Isso não foi invenção do apóstolo Paulo. Deus fez primeiro Adão e por causa dele fez a mulher para lhe auxiliar. A mulher deve respeitar o seu marido como líder do lar. E quando isso não acontece, um princípio divino está sendo violado e o casamento tende ao fracasso. Quarta premissa para um casamento vitorioso: a mulher ser bondosa para com o seu marido. O rei Lemuel diz em Provérbios capítulo 31, versículo 12: a mulher virtuosa faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Tem mulher que é perversa, faz o mal para o seu marido e isso destrói o casamento. Quinta premissa para um casamento vitorioso: o marido deve amar a sua mulher. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. É o que diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 25. Cristo amou a igreja, mesmo ela sendo pecadora, feia, suja e toda manchada. Amou a ponto de se entregar por ela, mas Cristo não deixou a igreja assim. Ele a santifica, purifica, lava, enfeita, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o marido deve cuidar da sua mulher para ter um casamento vitorioso. Sexta premissa para um casamento vitorioso: o homem entender a mulher. 1 Pedro capítulo 13, versículo 7 diz: maridos, vivei no dia a dia com a sua mulher com entendimento, honrando a mulher como vaso mais fraco, para que suas orações não sejam impedidas. O homem precisa entender que não se casou com outro homem. A mulher é fisiologicamente, biologicamente, psicologicamente um ser completamente diferente do homem. E por isso, enquanto o homem quer ver, a mulher quer ouvir. Enquanto o homem faz uma coisa de cada vez, a mulher faz várias. O homem diz exatamente o que quer dizer e a mulher não. É por isso que quando o homem diz não é nada, é porque não é nada. Mas se a mulher diz que não é nada, alguma coisa tem. Porque as mulheres têm esta capacidade de dizer uma coisa querendo dizer outra. Se o homem diz, vai, pode ir, é porque pode mesmo. Mas se a mulher diz, vai, pode ir, preste atenção, porque muitas vezes ela está querendo dizer, vai para você ver. Entenda que a mulher é diferente. E é isto que Pedro diz, coabitai com a vossa mulher
com entendimento. Compreenda ela. Aquilo que não significa nada, absolutamente nada para um homem, bruto que é, para a mulher significa muito. Sétima premissa para um casamento vitorioso: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Pela Bíblia, deve ser heterossexual. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. União homoafetiva não é o padrão de Deus mostrado na Bíblia. Oitava premissa para um casamento vitorioso: o casamento deve ser monogâmico, entre um homem e uma mulher. A poligamia, embora apareça na Bíblia, não foi o padrão criado por Deus. Ele criou uma Eva para um Adão. O casamento, então, planejado e projetado por Deus, é que seja vitalício até que a morte o separe. Todo casamento, 100% deles, uma vez oficializado, ele é sacramentado por Deus e deve ser para sempre. Jesus disse que Moisés regulamentou o divórcio por causa da maldade do coração do homem. Porque o homem, se não tivesse o divórcio, mataria a mulher para livrar-se dela. Mas o plano de Deus para o homem sempre foi o casamento vitalício. Para quem já se separou, já está no segundo ou terceiro casamento, já tem filhos nesse novo casamento, como fica? Deus perdoa todo e qualquer pecado. Cabe à pessoa pedir o perdão e se esforçar para ser feliz e abençoado nesse novo casamento. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário "Eu concordo". Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.